Olá! O tema do nosso trabalho é a doença de Charcot-Marie-Tooth e os integrantes do grupo são Danton Lucas, Giovanna Rebeque, Samara Pacheco e Sérgio Paulo. Origem da doença. Jean-Martin Charcot e Pierre Marie descreveram 5 casos com sintomas típicos: pés cavos, atrofia das pernas e coxas, dedos em martelos, arreflexia. Eles acreditaram que a doença tinha origem na medula, porém não tinham certeza. Howard Henry Tooth descreveu 5 casos com os mesmos sintomas citados, além de atrofia muscular progressiva do tibial anterior e gastrocnêmio. Designou como tipo de atrofia muscular progressiva. Charcot, Marie e Tooth relacionaram a doença com uma função anormal do sistema nervoso periférico. Na recente classificação neurogenética, o termo neuropatia sensitivo-motora foi definitivamente substituído por Charcot-Marie-Tooth, CMT na sigla, que foi classificada em subtipos, de acordo com os achados clínicos, neuromioelétricos e citogenético. Conceito: a doença de Charcot-Marie-Tooth é uma neuropatia e uma das doenças hereditárias mais comuns em humanos. O diagnóstico da CMT é tradicionalmente feito pelo especialista neurológico. Causa fraqueza distal aproximal, progressiva e atrofia associada, bem como déficits sensoriais, geralmente afetando os pés e as pernas no início. Ela progride de forma dependente do comprimento, eventualmente afetando as mãos, mas seu fenótipo clínico pode variar de limitações funcionais leves a doenças complicadas graves. Além disso, afeta os nervos periféricos, impulsos das sensações como dor, tato, temperatura e pressão, que vai da medula para o cérebro, além dos impulsos do cérebro para os músculos, que executam as ações. Causa defeitos nessas estruturas nervosas, gerando falta de sensibilidade e falta de força muscular. Algum dos principais sinais das pernas é o levantamento do pé, por causa da prejudicação do nervo peroneal. Classificações. As primeiras classificações foram em 1968. A doença de CMT tipo 1 é a expressão mais comum, mais de 50% dos casos. Agrupa as formas desmielinizantes, apresenta herança autossômica dominante e baixa velocidade de condução nervosa, porque a bainha de mielina é anormal. É subdividida em CMT1A, que é uma trissomia no cromossomo 17, na região que contém o gene da proteína de mielina periférica 22 e representa a maior parte dos casos, de 60 a 90% das formas desmielinizantes. A CMT1B corresponde à mutação no gene da proteína 0 da mielina e o tipo CMT1C aos casos com defeito não identificados. As formas CMT1A e CMT1B são as apresentações clínicas clássicas, descritas originalmente por Charcot, Marie e Tooth. A doença de CMT tipo 2, a CMT2, é a segunda forma mais comum e representa 20% dos casos, com neuropatia tipo axonal. Principais sinais e sintomas da doença Charcot-Marie-Tooth. Os sinais e sintomas eles podem ser divididos em 2 subtipos: sinais e sintomas sensitivos e sinais e sintomas motores. Iniciando pelos sinais e sintomas motores. Os sinais e sintomas motores podem ser divididos em pé cavo ou pé plano, retração dos dedos, os dedos se posicionam em formato de martelo, atrofia muscular dos membros inferiores, fraqueza muscular e fadiga, dificuldade de usar calçados e dificuldade de equilíbrio. Nesse caso, a dificuldade de uso de calçados e a dificuldade de equilíbrio estão diretamente relacionadas com o formato não anatômico do pé, pois ele dificulta a marcha do paciente, além de causar certa dor e incômodo durante o uso de calçados fechados. Sinais e sintomas sensitivos. Esses sinais e sintomas normalmente ocorrem nas fases iniciais
da doença e, por esse motivo, são utilizados para fazer o diagnóstico da mesma. Eles podem ser classificados em sensação de formigamento, agulhada ou queimação, normalmente na área da panturrilha. Podem ser classificados também na perda de sensibilidade dos pés e, por esse motivo, começam a ocorrer úlceras no pé e o paciente costuma não sentir ou não observar a aparição delas. Ocorre a perda de pelos nos membros inferiores, onde do joelho para baixo o paciente costuma ter a perda total ou parcial dos pelos. E por último, a gente tem a sensação de pé frio ou pé quente, que ocorre devido a lesões que ocorrem na capa de mielina. A seguir, algumas imagens representativas dos casos anteriores. Os dois GIFs representam o tipo de marcha, representando a dificuldade de equilíbrio que o paciente tem, além também do desconforto ao usar certos tipos de calçado. A imagem do meio, a perda de pelos e a distorção anatômica do joelho para baixo. E as duas últimas imagens no canto inferior esquerdo e direito representam a deformidade causada nos períodos mais avançados da doença. Tratamento. Não há cura nem tratamento específico para a doença de Charcot-Marie-Tooth. No entanto, intervenções multidisciplinares são muito importantes para um tratamento precoce de reabilitação física, o qual vai limitar as consequências da doença e tentar retardar sua progressão. Como foi dito anteriormente, a Charcot-Marie-Tooth tem diversos sintomas que impactam diretamente o fazer. A terapia ocupacional se encarrega de trazer estratégias e intervenções que minimizem os impactos destes sintomas. Além disso, se compromete em desacelerar a progressão da doença. Vamos dividir as intervenções da terapia ocupacional em dois grandes blocos. Um primeiro, relacionado à reabilitação, que acaba tendo foco nos membros superiores e as mãos. Um outro bloco seria das adaptações, tanto da casa quanto uso de órteses e ainda readequação das atividades para a nova realidade encontrada com a evolução da doença. Na reabilitação em terapia de mão, a terapia ocupacional se compromete em avaliar a amplitude de movimentos dos membros superiores, força e sensibilidade, além da flexibilidade, força e resistência das mãos e seu nível de preensão. Tudo isso com o objetivo de evitar a posição da mão em garra, dosar a demanda de esforço e acompanhar de perto a evolução da doença. Com isso são feitos treinamentos sensitivo-motores, utilizando massa terapêutica, por exemplo, que tem diferentes durezas, demandando uma diferente força necessária para moldá-las. Por fim, alcançando uma maior funcionalidade das mãos e dos membros superiores, como um todo. Super necessárias como apoio em atividades comuns, como, por exemplo, a transferência da cama para a cadeira de rodas nos casos mais severos. As órteses, elas transitam entre a reabilitação e o próprio fazer das atividades, já que elas mantêm o posicionamento funcional, tanto das mãos quanto nos pés, e permitem a maior facilidade na hora de realizar as atividades. Podemos falar das adaptações promovidas pela terapia ocupacional. As órteses podem entrar como adaptações quando elas são voltadas para atividades específicas, como, por exemplo, uma órtese para a pega de um lápis na hora da escrita, ou mesmo a prescrição ou confecção de órteses para os pés ou joelhos, que além da questão de posicionamento, dão suporte e facilitam o caminhar. Outras adaptações que podem ser feitas são na própria casa, seja nos utensílios que vão ser usados, como nos cômodos, o espaço entre os móveis, a presença de apoios para facilitar o deslocamento na casa, mesmo no banheiro, evitando pisos molhados e escorregadios, colocando tapetes antiderrapantes, ou mesmo o uso de colchins e almofadas na cama para facilitar o deitar e evitar lesões por pressão. O terapeuta ocupacional lida também com a diminuição dos ritmos das atividades, trabalhando assim a gradação, que nada mais seria que introduzir pausas entre as atividades de maior esforço, utilizar técnicas de relaxamento e atenuação da dor, como por exemplo o self-healing,
E além disso, podem ser também necessárias estratégias, até mesmo na alimentação, sendo necessário adaptar talheres, ajustar a mesa caso seja necessário o uso de cadeira de rodas para ficar na altura correta, e em estágios mais avançados a alimentação com auxílio. Então, quando se trata, né, de retardar a progressão da doença, é importante que se tenham intervenções multidisciplinares que tenham foco na qualidade de vida do paciente, né? Então, exercícios moderados e regulares de fortalecimento e alongamento para evitar perca muscular. Também exercícios de baixo impacto. Há outras terapias, como a terapia aquática, o self-healing, também são importantes intervenções para o paciente. A conservação de energia, o equilíbrio, a deambulação, a prevenção de quedas tem sim que se trabalhar, né? A partir do momento que vai se tendo maior progressão, também é importante pensar na adaptação de uma cadeira de rodas ou adaptação de domicílio. Também, em alguns casos, faz-se necessária a intervenção cirúrgica. A maioria dos pacientes, em dado momento, precisa, sim, utilizar órteses. Então, são intervenções que vão ajudar na qualidade de vida desse paciente e automaticamente, né, muitas das coisas vão facilitar as atividades de vida diária. E aí é onde entra o terapeuta ocupacional, que na grande maioria das literaturas mostra o terapeuta ocupacional engajado nas atividades de vida diária do paciente, na terapia de mãos e nas adaptações de domicílio e de cadeira de rodas. Infelizmente, né? Porque a gente sabe que a gente pode trabalhar pode intervir de outras maneiras também com o paciente que tenha essa doença. ABCMT. A ABCMT, Associação Brasileira Charcot-Marie-Tooth, foi fundada em 16 de junho de 2011 em Ribeirão Preto, São Paulo. É uma associação civil com personalidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, não tem caráter religioso ou político partidário, de âmbito nacional, com número ilimitado de associados, dedicada a incentivar as pesquisas clínicas, disseminar informações e promover a inserção social das pessoas com Charcot-Marie-Tooth. Tem como missão reunir, informar e apoiar as pessoas com Charcot-Marie-Tooth, seus familiares e amigos, mapear e divulgar os centros de referências em CMT e profissionais de saúde qualificados no território brasileiro. Eles disseminam informações sobre a CMT através do site, webinários e lives no canal do YouTube. Você pode contribuir sendo sócio ou fazendo doações através do site, por transferência ou Pix. Essas são as redes sociais da associação, na qual eles divulgam as lives e a maior parte das informações. Essa imagem é da campanha do ano passado, 2020, do mês da conscientização sobre a doença de Charcot-Marie-Tooth, o Setembro Azul. Fim da apresentação. Essas são as referências. Os motores.